Pode ser? Vamos falar com bastante vontade. Boa tarde a todos. Hoje, dia 22, às 17 horas e 20 minutos. Acabamos de terminar uma reunião com a equipe Comitê de Crise de Combate ao Covid-19. Aqui está presente o secretário de Saúde, Suelso, diretor clínico do Hospital HGM, Dr. Júnior, e anunciamos aqui a todos que neste dia 22 nós já temos 2 novos casos confirmados na cidade de Codó do Covid-19. Ontem, dia 21, foi confirmado o primeiro caso e em menos de 24 horas nós estamos confirmando 2 novos casos. O primeiro caso do dia de hoje foi confirmado agora por volta das 14 horas. O teste foi feito na esposa da pessoa que foi contaminada ontem. Então, a sua esposa também está em isolamento e está com o vírus Covid-19. Estamos fazendo também esse teste em todas as pessoas que tiveram contato com esse senhor de 50 anos de idade, que ontem foi confirmado esse caso. O segundo caso é também um senhor, e eu queria que aqui também o Suelso passasse mais detalhe desse segundo caso. Suelso, hoje às 14 horas, você tomou conhecimento desses 2 casos e explique mais ou menos como foi os 2 casos eles estavam sendo monitorados, eles já estavam dentro daqueles 18 casos suspeitos que nós temos considerado, e pelo tempo chegou o momento, os 5, 6, 7 dias, chegou o momento de nós realizarmos o teste rápido, dentro daquilo que o Ministério, do protocolo, do tempo que o Ministério estabelece. E a equipe, ao se dirigir, testou positivo, como o prefeito já falou, a esposa do primeiro caso que nós anunciamos, a esposa do paciente, qual a idade dela? Do primeiro caso, ela tem 38 anos, 38 anos. Não tem qualquer comorbidade, ou seja, ela não tem qualquer doença que possa potencializar para o estado grave a doença, está estável, o sintoma dela é o mesmo do esposo, leve, orientados, esclarecidos, com responsabilidade na função e no dever que eles têm agora, de isolamento domiciliar. E o segundo caso de hoje é um caso que merece a nossa atenção redobrada, porque trata-se de um paciente com 61 anos de idade, idoso, e que tem 2 comorbidades, tem 2 enfermidades que ainda mais potencializam o caso, que ele também é hipertenso e diabético. Então, merece um pouco mais de atenção, não que os outros não mereçam, mas uma atenção redobrada em função de ter situações que podem levar, como já dissemos, a um agravamento de caso. Interessante também, prefeito, é que é uma pessoa que trabalha de forma autônoma, é viajante, trabalha com produtos de venda, esteve em São Luís, esteve em Teresina, é mais uma situação de um caso específico de alguém que chegou de fora e tem 2 residências, segundo o relato do próprio paciente, tem 2 residências, tem uma em Teresina e tem uma aqui em Codó. Então, esse é o perfil dos 2 pacientes diagnosticados hoje através da testagem rápida com o Covid-19. A nossa preocupação é que esse paciente de 61 anos, hipertenso, diabético, mostra que ainda é uma importação do vírus para Codó. Esse vírus, ele está hoje em 2 locais. Na residência do senhor que mora no bairro São Pedro, ele e a esposa estão com Covid-19. E agora... Oi? E o outro é no centro da cidade? O outro aqui é no centro da cidade.
Então, o que é preciso fazer? Primeiro, isolamento dessas pessoas para a gente ter o controle do vírus, para a gente saber de onde eles estão. E agora a equipe da saúde básica, o Dr. Júnior aqui pode falar, nós estamos fazendo um fluxograma para que dentro das UBS possa ter um leito de isolamento. O médico da UBS do bairro que essas pessoas moram todos os dias vão fazer um monitoramento através de ligação com o paciente. A equipe de monitoramento vai fazer a visita. E você que tiver algum sintoma, o que fazer, quem procurar, não há necessidade de você ir de imediato para o hospital. Você pode ir no pronto-socorro, na UBS do seu bairro e falar direto com o médico. Nós temos uma sala de isolamento, será chamado a equipe para fazer o teste dessa pessoa lá. Como é, doutor Júnior? Então, assim, nós temos duas situações. A primeira situação, prefeito, é do paciente que já foi diagnosticado. Então, o paciente que já foi diagnosticado com Covid e for para o isolamento domiciliar, ele terá um aposto até pela própria portaria que o Ministério lançou no dia 17 desse mês, que é a telemedicina. Paciente de casos leves, que não precisam de acompanhamento, que estão em isolamento domiciliar, que não tem nenhum agravante na doença, ele vai ser acompanhado tanto pela equipe de vigilância, que faz esse acompanhamento, que é composto por enfermeiro, técnico de enfermagem, e também terá o auxílio da telemedicina, onde o médico entrará em contato com ele e fará o acompanhamento conforme portaria a cada 48 horas, podendo até reduzir esse contato. Esse é um ponto. O paciente que está com sintomas gripais e se sentindo com alguns sintomas nesse padrão viral, ele pode tanto se dirigir à unidade básica, e na unidade básica será preparado uma sala para a triagem desses pacientes. Então esse paciente pode se dirigir à unidade básica e terá essa avaliação, como também pode se dirigir para os serviços das portas abertas, que são as urgências, tanto a UPA como a HGM. Na UPA, nós temos, com a rede, temos os leitos com respiradores, e no HGM nós temos uma área que foi montada com uma equipe, onde terá tantos os leitos com respiradores para os pacientes graves, como também terá leitos para os pacientes de moderados. Então, paciente leve, isolamento domiciliar. Paciente com quadro moderado, com a dispneia mais forte, uma febre mais alta que não cessa, uma mialgia que não melhora, que repercuta mais no sistema, ele terá internação. E os pacientes que evoluam para o respirador, que são os mais graves, que a gente pede a Deus que não cheguemos a esse nível, mas se chegar estaremos preparados, ele também ficará internado. Então nós temos esses parâmetros, prefeito, em relação a tanto a triagem como acompanhamento. Então a telemedicina que está sendo montada, que é uma portaria do Ministério, ela serve para acompanhamento dos pacientes que têm sintomas mais leves, para evitar que o quê? Evitar que esse paciente se desloque da sua casa, para evitar que a equipe que vai visitar esse paciente diminua essas visitas, para que essa equipe também não se contamine e também não contamine outras pessoas. Então, se você perceber, o que é o essencial para essa situação dos vírus é o isolamento. Então, quanto mais se isolar, se identificar e se isolar e se evitar o contato, assim se combate da melhor maneira a pandemia e evita a proliferação. Pronto. Tá, e aí agora nós vamos seguir monitorando, fazendo os testes nas pessoas. Lembrando que, o senhor falou, a pessoa que foi com as duas pessoas estavam num grupo de suspeitos. Sim. E aí, o grupo de suspeito, nós aqui finalizamos detectando mais duas pessoas. O boletim de hoje. A gente estava só atualizando, eu acredito que até umas 7 horas, 7h30 a gente divulgou. Já sai já o novo boletim, não é isso? Combinado? Obrigado. Obrigado.